Mateus capítulo 16. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 24. Os líderes judeus estavam constantemente incomodados com a atração do povo por Jesus. A oratória impecável daqueles homens nunca havia reunido tão grandes multidões quanto as que disputavam um lugar mais favorável próximo a Cristo. Era ali, em meio a todos, que eles tentavam arruinar o ministério de Jesus com perguntas maliciosas ou pedidos extravagantes. Suas intenções, no entanto, eram cada vez mais conhecidas do povo através da sabedoria de Cristo, cujas respostas tornavam evidente o objetivo comum dos mestres da lei. Aqueles que julgavam conhecer as Escrituras não sabiam discernir os sinais dos tempos. Sabiam a letra da lei e as profecias relativas ao Messias, mas não souberam reconhecê-lo quando ele, enfim, chegou. O mais incrível de tudo isso é que sinais e milagres nunca foram suficientes para manter a fé de Israel. Desde os prodígios no Egito até os grandes sinais no deserto e a forma sobrenatural com que tantas vezes o Senhor agiu em defesa de seu povo, não garantiram a perpetuação de gerações de uma gente sábia e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Pelo contrário, a fidelidade do povo durava o tempo de vida de um líder fiel. Então, tornavam a misturar-se com práticas pagãs e davam as costas ao Senhor. Deus não chamou um povo apenas para se dizer a nação escolhida, mas para que revelasse o Deus que o escolheu. Como as palavras de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foram ditas por motivação própria, mas divina. Assim deve a Igreja de Deus na terra confessar a Jesus pela revelação do alto, sendo um instrumento edificado sobre este firme fundamento. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Pedro, do grego Petros, significa pedra pequena, enquanto a pedra a que Jesus se referiu, sobre a qual a edificaria sua igreja, é a palavra grega Petra, que quer dizer uma pedra maciça. Portanto, Cristo não edificaria sua igreja sobre o fundamento arenoso de um ser humano, mas dele mesmo, a quem o próprio Pedro se referiu como sendo a pedra angular. Atos capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. E da mesma forma com que Pedro foi usado por Deus, sua frágil natureza carnal foi exposta a serviço do inimigo. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Eis o fermento dos fariseus e dos saduceus, sobre o qual Jesus advertiu seus discípulos a não tomar parte. Doutrinas enganadoras, aparentemente inocentes e revestidas de boas intenções, mas que são contrárias à vontade de Deus, com vistas a agradar a vaidade humana. A religião que muitos têm apresentado como um cristianismo facilitado não condiz com o Evangelho de Cristo, que diz: Tome a sua cruz e siga-me. Esconder-se atrás de uma capa de santidade ou se expor como um cristão descolado são extremos que em nada se alinham à palavra do Senhor. Jesus não foi perseguido por transgredir as Escrituras, mas por não compactuar com as leis e tradições humanas que dificultavam a nação de ter seus olhos abertos para o verdadeiro Evangelho. Há um conflito virtual acontecendo, enquanto milhares têm descido à sepultura para a morte eterna. Chega, meus irmãos, é hora de despertar. Como Jesus, necessitamos da sabedoria do Espírito Santo para não nos determos em discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Tito capítulo 3, versículo 9. Se tivermos de falar, falemos o que for necessário, mas como Cristo, sem perder tempo. E deixando-os, retirou-se. É tempo de olhar para Jesus e entender qual será o povo a quem ele virá buscar. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber,
Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Mateus capítulo 25, versículos 35 ao 36. Obras que não foram realizadas por aplausos ou reconhecimento, nem tampouco para mérito próprio, mas aquelas que estão tão ligadas à vontade divina que a vida nesta terra já não representa mais viver para si mesmo. Oremos uns pelos outros, amados, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Oremos, amados. Pai de amor e de bondade, guia-nos em teu caminho eterno, firmando nossos pés na rocha inabalável que é Cristo. Ilumina nossa mente com a luz que provém da tua palavra e enche-nos do Espírito Santo, de modo que possamos morrer para o mundo e viver para o Senhor. Transforma o nosso caráter, edificando segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, Igreja de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.